repercussão internacional dos atos criminosos, terroristas que aconteceram no nosso país, ameaça à democracia gravíssima. Jamil Chad está apurando, conversando, inclusive, com a ONU. Parece que ele conversou agora há pouco com o diretor-geral da ONU. É isso, Jamil? Bom dia para você. Fabiola, Josias, bom dia a todos vocês. Acabei de falar com ele, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, que estava aqui para um outro evento sobre a situação no Paquistão, não tinha nenhuma relação com isso, mas parou para falar sobre especificamente a situação brasileira. E eu perguntei para ele justamente sobre essa situação, e ele disse o seguinte, Fabiola, em primeiro lugar, os responsáveis precisam sofrer as consequências de acordo com a lei, ou seja, deixando muito claro que isso não pode passar impune. Mas ele também insiste que ele tem plena confiança no Estado brasileiro, nas instituições brasileiras, e que o Brasil vai conseguir ir adiante com a sua democracia. Essa é uma declaração que ele, obviamente, fala em combater a impunidade, combater justamente esses atos golpistas, mas dizendo que tem plena confiança nas instituições brasileiras para dar essa resposta. Ontem, ele já havia ido às redes sociais, como dezenas de líderes pelo mundo, condenando os ataques e, como vocês colocaram, condenando o assalto à democracia no Brasil. Agora, vamos colocar isso tudo num contexto. Existe para o Brasil uma situação pouco complicada, Fabiola, pelo seguinte: o Brasil precisa desse respaldo internacional. Esse respaldo internacional foi fundamental na eleição, foi fundamental para reconhecer o resultado da eleição, foi fundamental para a posse, que nós tivemos aí mais de 70 delegações estrangeiras, e foi fundamental e é fundamental neste momento, ontem e hoje. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, o governo brasileiro não pode dar demonstrações de que estamos falando de um Estado fracassado, de que nós precisamos de ajuda internacional para que a nossa democracia sobreviva. Portanto, é uma linha bastante fina que o governo precisa andar, ou seja, dizer sim a todas essas demonstrações de fora, mas, ao mesmo tempo, dar garantias de que esse novo protagonismo que o Brasil quer ter no mundo, ele não vai ser afetado por uma instabilidade política doméstica e que, sim, o Brasil vai lidar com isso. Não por acaso, ontem, quando Mauro Vieira, o chanceler, falou com vários líderes pelo mundo, esse foi o recado. Em primeiro lugar, a democracia está garantida. E, em segundo lugar, a justiça vai lidar com todos esses casos. Portanto, essa situação. Agora, tirando isso tudo, tirando esse contexto brasileiro só, Fabíola, o que eu apurei, que nós estamos dando hoje com exclusividade no UOL, é que começa a circular a ideia da, vamos dizer assim, da negociação de uma resolução internacional em defesa da democracia. Isso depois de Washington, em 6 de janeiro de 2021, e Brasília, em 8 de janeiro de 2023. Existe uma percepção que, claro, esse é um ataque contra as democracias e não contra o Brasil ou contra os Estados Unidos. E, por isso, neste momento, Chile e Colômbia começam a costurar uma resolução que pode ser, inclusive, submetida à OEA para uma reunião de emergência nos próximos dias para aprovar uma espécie de declaração regional, e aí vai do Canadá até o Chile, declarando, basicamente, apoio à democracia e, claro, contra a extrema-direita. O Jamil estava falando sobre a repercussão internacional, né? A gente viu ontem a declaração do presidente dos Estados Unidos no Twitter. Coloca para a gente aqui na tela. Condena o atentado à democracia, a transferência pacífica do poder no Brasil. As instituições democráticas do Brasil têm todo o nosso apoio, a vontade do povo brasileiro não deve ser abalada. Estou ansioso para continuar a trabalhar com Lula, diz ele. Também Emmanuel Macron também publicou, dando apoio, escreveu em português: a vontade do povo brasileiro e das instituições democráticas devem ser respeitadas. O presidente Lula pode contar com o apoio incondicional da França. Que tipo de apoio pode vir? Quando você fala sobre essa união de líderes pela democracia, em defesa da democracia, o que pode acontecer na prática, vamos colocar assim, Jamil? Em primeiro lugar, Fabiola, é uma demonstração muito clara de que governos de direita, de centro e de esquerda condenaram os atos de ontem. Então, você teve o Equador, que não é um governo de esquerda, você teve o Uruguai, que não é um governo de esquerda, você teve o governo americano ou o governo canadense, que não são governos de esquerda, todos eles
indo na mesma direção. O governo do Reino Unido, o Partido Conservador, que não tem nada de esquerda, absolutamente, também condenando os ataques. Para que serve isso? Para não deixar nenhuma brecha para que eventuais golpistas ou líderes políticos que possam surgir nessa onda golpista sintam que eles têm algum tipo de respaldo internacional. Não é por acaso que, na verdade, teve um tweet que eu sinceramente, acho que foi o mais importante deles todos pela mensagem que trouxe, que foi de Bernie Sanders, que disse o seguinte, o senador americano, por essas situações, por esses motivos, que nós, no Senado americano, aprovamos aquela resolução que dizia o seguinte, que se houver uma ruptura democrática no Brasil, os acordos militares entre Estados Unidos e Brasil estarão imediatamente suspensos. Ou seja, deixando muito claro que não haveria esse respaldo internacional. Isso é muito importante a gente entender que esse é o processo internacional. Não vai haver nenhum tipo de intervenção, não vai haver tropas, não temos aí nenhum cenário de tropas internacionais, muito pelo contrário, o que o Brasil não quer é ser visto como um ator frágil no sistema internacional. Ele quer ser visto de uma outra forma e que, portanto, tem plenas capacidades de lidar ele sozinho com a situação dele. Agora tem uma... Desde que no mundo não haja nenhum tipo de brecha para que esses golpistas encontrem alguém que respalde o movimento deles. Agora, Jamil, o Bolsonaro está nos Estados Unidos, né? Existe nesse momento, até alguns parlamentares americanos estão falando da extradição. A gente estava falando agora com o Walter Mairovich, é preciso a expulsão dele dos Estados Unidos, segundo o Walter Mairovich. Aqui tem uma reportagem do UOL falando que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, agora ele está sendo pressionado por essa questão. Bolsonaro lá na Flórida é uma espécie de refúgio dele nos Estados Unidos, tem o apoio, tem a proteção dos Estados Unidos. Como é que você vê a permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro lá nos Estados Unidos? Existe uma espécie de refúgio para ele nos Estados Unidos? Não, de forma alguma, Fabiola. Agora, a manobra que ele fez foi extremamente bem planejada. Vou tentar aqui resumir, porque é bastante impressionante. Aquela ideia de sair 2 dias antes do Brasil não foi apenas para não entregar a faixa, foi também para entrar nos Estados Unidos com o visto de chefe de Estado, que não é o nosso visto de turista, não é o visto que o Josias, eu e você usamos quando vamos para os Estados Unidos. É um visto chamado A1, que é de chefe de Estado. E aí, mesmo que ele perca, vamos dizer assim, o mandato, que é o que aconteceu 2 dias depois, o visto continua válido. Então, não é tão fácil simplesmente revogar, porque se eu for para os Estados Unidos, ou se o Josias desembarcar nos Estados Unidos, fizer uma coisa de errada, o governo americano tem o pleno direito de simplesmente suspender o meu visto. Simplesmente, não há nada, bom, mas vai ter que passar. Não, ele tem esse direito, é o que faz parte do conceito de soberania, etc. Então, no caso de Bolsonaro, esse processo seria um pouquinho mais complicado, mas não seria impossível, de forma alguma. E não é por acaso que os próprios bolsonaristas, inclusive eu conversava com alguns juristas que têm contato com os bolsonaristas, dizendo que eles sabem disso, eles sabem que, eventualmente, esse refúgio pode se esgotar, principalmente se Biden tiver de dar uma resposta a algo muito incômodo. Qual é incômodo? É ter em seu próprio país um ator que faz parte justamente do movimento de extrema-direita mundial que tem como objetivo, ou como um dos objetivos, criar rupturas na democracia. Ele não pode se dar o direito disso, principalmente porque ele vai ter muita pressão doméstica, não é pressão do Brasil, é pressão doméstica desses deputados e de outros. Então é uma situação extremamente incômoda e vamos ver aí como serão os próximos dias. Essa história de Bolsonaro nos Estados Unidos, ela não está encerrada. Fabiola. Fala, Josias. Uma observação muito rápida, essa coisa toda que o Jamil nos traz sobre o apoio internacional à democracia brasileira e tal, isso tudo é muito importante. Mas o suporte de governos e de líderes estrangeiros, ele não vai servir de nada se o Brasil não socorrer a si mesmo, nesse momento. Então, no despacho em que o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou o afastamento por 90 dias do Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele fez uma observação muito interessante
com tintas muito fortes contra a contemporização. Ele escreveu ali que a democracia brasileira não vai suportar o que ele chamou de ignóbil política de apaziguamento. E aí ele menciona um episódio histórico, que é o fracasso que foi amplamente demonstrado pela história, na tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain, com o Adolf Hitler. Está no despacho do Alexandre de Moraes. E ele faz referência a essa passagem, se não me engano é de 1938, quando esse então primeiro-ministro inglês, o Chamberlain, defendia uma política de apaziguamento com Hitler. E essa política levou o Chamberlain a Munique, e ali ele participou de uma negociação que entregou, em setembro de 1938, se não me engano, parte da Tchecoslováquia aos alemães. Em março de 1939, o Hitler tomou o resto. Então, só no ano seguinte assumiu lá o posto de primeiro-ministro da Inglaterra o Winston Churchill, que foi um leão ali no enfrentamento ao Hitler, né? Então, diz o Alexandre de Moraes, nesse seu despacho, que foi uma passagem que me pareceu muito curiosa, que todos vão ser responsabilizados, civil, política e criminalmente, por esses atos que atentam contra a democracia no Brasil. E ele diz que quer punir gente que teve atuação dolosa, gente que foi conivente, gente que contribuiu para esses atos por ação ou por omissão. Não importa a motivação. Escreveu ali, não importa se foi por ideologia, por dinheiro, por fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau caratismo. Tudo isso está no despacho do Alexandre de Moraes. Então diz ele que a democracia brasileira não será abalada, não será destruída por criminosos terroristas, é a expressão que ele utiliza. Será que isso vai ser levado às últimas consequências? Essa é a pergunta que o Brasil precisa responder ao mundo. Se não responder adequadamente, aí não interessa o suporte que a gente possa obter de líderes como o Joe Biden ou do Macron na França. Nós precisamos socorrer a nós mesmos agora, Fabiola. O Jamil, eu tenho que me despedir aí, o Jamil tem muita coisa. O Jamil, só uma passada rápida na imprensa internacional, você que lê tudo aí o que está acontecendo, como é que eles noticiaram os atos de ontem? Eles também utilizaram a palavra terrorismo? Alguns sim, mas quase todos falaram numa repetição obviamente, das cenas do Capitólio. Até teve um jornal, se não me engano, o Washington Post, que foi bastante original, dizendo que o 6 de janeiro do Brasil aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? O 6 de janeiro, obviamente, americano de 2021. Agora, não há como fugir hoje da notícia aqui, Fabiola, é muito impressionante, em todas as rádios, em absolutamente todas as televisões, em todos os jornais, porque, de fato, trata-se de um ataque contra a democracia. E isso é o que talvez aí no Brasil a gente não consiga ver, porque, claro, é um ataque contra nós, contra nossas instituições, mas para o mundo é mais um ataque contra a democracia. Não é por acaso que o Papa falou sobre o caso hoje, que o Antônio Guterres falou sobre o caso hoje, mais de 50 governos no mundo inteiro falaram sobre isso, e eu entrei, aqui estou na sede da ONU, eu entrei por aquela porta ali, que está no fundo, não dá para ver agora, de vidro, não sei quantos metros, quando estavam todos aqui, embaixadores, diplomatas, etc., chefes de agências internacionais, e nesse percurso eu fui parado 5 vezes, inclusive por um dos chefes das altíssimas agências da ONU, obviamente são conversas de corredor, a gente não pode falar quem são, mas 5 perguntando, e aí, tudo bem? Puxa, e agora? Ou seja, era um assunto e é um assunto internacional, porque, acima de tudo, trata-se de um ataque contra a democracia e o mundo está estarrecido com a possibilidade de que democracias consolidadas possam ver esses ganhos das últimas décadas, nos Estados Unidos, das últimas várias décadas, serem desfeitos por conta de um movimento extremista, golpista, terrorista e que usa a desinformação como estratégia de poder. Agora, fazendo até uma comparação, Jamil, com o que aconteceu no Capitólio, o que aconteceu no Brasil foi mais ou menos grave do que aconteceu nos Estados Unidos, porque as imagens do Brasil são muito impressionantes, porque é a invasão dos 3 poderes, né, Jamil? Fabiola, olha, o secretário-geral aqui usou a palavra chocante. Ele disse, fiquei chocado
com o que eu vi ontem. E, de fato, não há outra palavra. Agora, nos Estados Unidos existem dois elementos. O primeiro deles, infelizmente, tivemos mortes nos Estados Unidos. E aí eu acho que não tem como você medir em termos de dor, né, principalmente para as famílias e para aquela situação, quando você tem mortes. O outro aspecto também fundamental é que, claro, nós estamos falando de um país que nunca sofreu um golpe de Estado, desde o momento que passou a ser república, ou seja, no caso americano, era um momento, um divisor de águas. No nosso, eu acho que continua sendo extremamente perigoso, como você disse, porque o fato aconteceu em 3 poderes ao mesmo tempo, o que mostra, obviamente, a fragilidade, ou pelo menos a capacidade desse movimento de se organizar dessa forma. Não acho que é uma questão de fazer um ranking, esse foi mais do que aquele, etc., porque, de fato, você tem hoje, insisto, um ataque que foi um ataque contra toda as instituições, todas as democracias e todas as instituições democráticas. Não é por acaso que todo mundo pegou o telefone e ligou para o Mauro Vieira, para o chanceler, para outros membros do governo, porque um ataque contra uma democracia hoje começa a ser visto como um ataque contra todas as democracias.